Bom dia, irmãos. Eu não disse ainda para os irmãos, mas a partir do dia 25 nós vamos estar ausentes da igreja por mais ou menos 2 meses. Nós estamos fazendo uma viagem, por isso não é aonde não. A gente está fazendo uma viagem e vamos ficar fora. E eu já estou com saudade dos irmãos. Eu tenho saudade de vocês, mas eu gostaria de pedir um favor. Ore por nós. Nós estamos indo visitar nosso filho, nós estamos indo conhecer, mas no meu coração, eu falo por mim, nós estamos indo com uma missão mandada de Deus. A nossa nora, ela não é evangélica. Os nossos netos não são batizados. E Deus permitiu que nós fôssemos lá. Ore para que Deus faça, através de nós, que nós sejamos usados como instrumentos para moldar aquele lar. Eu tenho isso no meu coração e tenho pedido que Deus nos use nesse sentido. E ao voltarmos, nós daremos, quem sabe, as boas notícias. Nós queremos agradecer o pastor Abel, nosso companheiro de aula, que eu disse assim: pastor, eu vou ficar ausente. E agora, ele disse: não se preocupe, eu me responsabilizo, eu faço a escolha das pessoas. Então, eu não sei as pessoas que vão estar durante esses 2 meses, mas eu tenho certeza que Deus já tem escolhido, e a pessoa que for nos substituir, não, porque nós não somos insubstituíveis, né? Deus, quando tira um, ele levanta outro. Eu tenho certeza que durante esses 2 meses ele vai levantar e essa pessoa vai dar o seu melhor para Deus. A lição de hoje, confesso para vocês, que eu tive receio de preparar a lição. Mas como não é a gente que dá o recado, é Deus que fala através de nós ficamos tão aflitos que nós baseamos a nossa lição, e eu estou passando para vocês. Eu encontrei na biblioteca do Mackenzie, olha onde eu fui chegar. Eu pedi para o Maurício, arrume um livro que me dê uma experiência para falar sobre a lição de domingo. Ele foi na biblioteca. Esse livro é muito bom. A Bíblia e o Futuro. Não é Antônio Garotinho, não. É Anthony, eu não sei o outro nome. É um livro muito bom a respeito do futuro. E a nossa lição de hoje está toda, foi baseada neste livro, que é O Homem da Iniquidade. Mas antes de nós passarmos para a lição propriamente dita sobre o homem da iniquidade, não posso esquecer que eu tenho que devolver para a Márcia levar amanhã para a biblioteca. Senão eu vou esquecer que eu vou ter que pagar o juro do empréstimo. A nossa lição está na segunda carta do livro dos Tessalonicenses. Deixa aberta, nós vamos usar muito esse texto, mas antes de entrarmos na lição, nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque Tu nos trouxestes aqui, Senhor, pelo Teu amor. E agora, ó Pai, Tu nos dês palavras, Senhor, para que o Teu povo saia daqui enriquecido, para que nós tenhamos, Senhor, a dedicação de estarmos estudando a Tua palavra e enriquecendo através da mesma. Ó Pai, nesse instante nós lembramos, Senhor, dos nossos irmãos enfermos,
que pela enfermidade não puderam estar conosco. Visita nesse instante, ó Deus. Senhor Deus, dê o conforto necessário para cada um deles, ó Pai. Lembramos principalmente, Senhor, das famílias dos nossos pastores que estão sofrendo, Pai, porque estão enfrentando dificuldades com a enfermidade dos seus filhos, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que Tu estejas visitando, que Tu estejas operando na vida da nossa irmã Adriana, que Tu estejas operando na vida da nossa irmã Angelina, que está internada, está hospitalizada, Senhor. Visita nesse instante as Tuas servas, cura, Senhor, se for da Tua vontade. Ameniza-lhes as dores, ó Pai. Senhor Deus, dê conforto aos familiares do pastor Abel, do reverendo Paulo Granzelli, Senhor, para que eles possam sentir a Tua mão poderosa sobre a enfermidade dos seus familiares. Abençoe, Senhor, o pastor, Senhor, que está com a filhinha enferma, Senhor, no interior. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Abençoe a filha do pastor Ramires, que também sofre dessa enfermidade. Senhor, cuida das famílias dos nossos pastores. São teus servos que necessitam da tua paz. Nós te pedimos que tu fiques conosco durante esta manhã. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, a primeira vinda de Cristo inaugurou a era do reino de Deus. Então, a primeira vinda, deixa eu ver se aqui tem, inaugurou a era do reino de Deus. Então, nós temos o reino de Deus que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Reino de Deus. Está dando para ver? Outra vez lá. Está no reflexo do livro lá, né? Essa foi na primeira vinda. A igreja vive no reino atualmente. Nós, cristãos, desfrutamos a realidade deste reino. Nós desfrutamos a presença do reino atualmente. Só que nós todos cristãos, aguardamos o regresso de Cristo, quando Ele dará o início de uma nova era. Nós vivemos no reino, nós desfrutamos este reino, mas nós aguardamos o regresso de Cristo e Ele dará o início de uma nova era. Essa nova era que Cristo vai nos trazer, é chamada início da consumação. Agora está melhor, né? Consumação deste reino. Então, a nova era que Cristo vai nos trazer, quando vier no seu regresso, Ele vai nos trazer uma nova era que será chamada consumação do reino. Por que consumação do reino? Porque este reino que nós vivemos agora, ele não existe na sua totalidade. Ele existe, mas quando Cristo vier, ele será um reino pleno. Ele terá a sua totalidade. É como se ele existisse e ainda não. Ele só vai ser completo quando Cristo voltar. Então nós dizemos assim, a consumação do reino é a plenitude do reino de Cristo aqui no mundo. Isso na segunda
vinda. E é esse o motivo da nossa lição de hoje. A consumação do reino, que é nada mais ou nada menos do que a segunda vinda de Cristo. Entendido? O dia do Senhor virá de modo tão irrevogável quanto foi o dia do dilúvio nos tempos de Noé. Quem conhece a história não precisa a gente nem contar. Depois do início do julgamento do povo nos dias de Noé, até a execução, quando as portas da arca se fecharam, nós vemos que Deus concedeu um período de graça para o seu povo, e esse período foi de 120 anos. Alguém pode achar essa confirmação em Gênesis 6, versículo 3, por favor. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Então, se Deus deu 120 anos para o seu povo, e nós consideramos um período de graça, é porque este povo tornou-se rebelde. O meu espírito não vai permanecer com esse povo, mas eu vou dar a eles um período de graça de 120 anos. Então o povo foi julgado? Foi. O povo na época de Noé passou por julgamento por causa da rebeldia. O povo teve 120 anos, que foi um período de graça. Eu estou colocando aqui para nós lembrarmos, porque eu disse no começo que a vinda do Filho do Homem seria irrevogável quanto foi o dilúvio. Então, que seria parecido ou com algumas características do dilúvio. Como foi no dilúvio, como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda de Cristo. O tempo será o tempo escolhido e determinado por Deus. Eles não marcaram o tempo para o dilúvio. Eles não escolheram o dia em que o dilúvio deveria acontecer. Foi um tempo escolhido e determinado por Deus. É certo que muitos questionam esse dia. Será que houve mesmo? Mas ainda assim, esse tempo virá, e o tempo cronológico, o tempo criado por Deus, que é o universo, desaparecerá na eternidade. Esse tempo que nós temos, esse mundo que nós vivemos, esse universo que onde nós vivemos, desaparecerá na eternidade. Jesus diz nas Escrituras que quando Ele voltar, as pessoas que eu rejeito ficarão tão surpresos quanto ficaram os contemporâneos de Noé quando pereceram no dilúvio. As pessoas que rejeitam Jesus serão como os de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo e pelo enxofre. Coisa triste, mas é uma verdade. Aqueles que rejeitarem passarão por tudo isso que nós acabamos de falar. Hoje eu tirar isso daqui. Prontinho. Serão como Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo e pelo enxofre. O caráter repentino da volta de Cristo surpreenderá a
até os escarnecedores. E quem são os escarnecedores? É aqueles que acham, é aqueles que falam que isso é errado e que Cristo não vai voltar e que Ele não existe. Aqueles que escarnecem da realidade da palavra. E eles serão surpreendidos na segunda vinda. E nós temos, com certeza, Cristo virá. E nós temos, na palavra de Deus, 3 apóstolos que mais escreveram a respeito da segunda vinda. Foi Pedro, Paulo e João. Esses são os apóstolos que mais escreveram a respeito da segunda vinda de Cristo. E eles comparam a vinda de Cristo com um relâmpago. Como é que diz a palavra? A vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então será bem rápido. E ainda, a vinda de Cristo será como um ladrão. E vocês vão me provar isso em 1 Tessalonicenses 5:2. Será como um ladrão que vem à noite, rouba a casa, os bens de alguém. Veja isso em 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos estáis inspirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ladrão não pede para entrar na sua casa. Nem avisa, né? Ladrão não avisa que vai entrar na sua casa. Ele vem quando menos você espera. Assim é a vinda do Filho do Homem. Cristo virá em poder e glória e manifestará a todos a sua vitória. Ele manifestará a sua vitória sobre Satanás. Me diz que eu não faço, eu deixar Deixar a caneta. eu deixo a caneta aberta. Pronto, ele não tem. Ele manifestará a vitória sobre Satanás, sobre a morte e sobre o pecado. O que vai acontecer com Satanás quando Cristo voltar? Ele será preso. Ele será amarrado. Agora ele está solto. Por isso que nós temos, ele ainda está solto. Por isso que nós temos tantos problemas. Ele será totalmente preso quando Cristo vier. A senhora pega Lenice. Você abre Lenice e ele diz que já está preso. O pastor disse que ia descobrir o que era que eu sou, né? Sem ter a preguiça. Né? Porque o Lenice diz que ele já está amarrado. Porque a corda é muito comprida. Se ele está amarrado, por que nós estamos sofrendo? É porque amarrou e deixou a corda bem solta, né? Diz que ele está mais preso outro dia, mas a fim de semana ele está mais solto. Mais solto. Então ele está mais ou menos, né? Então, gente, ele vai mostrar a vitória sobre Satanás, a vitória sobre a morte. O que a Bíblia diz? Morte, onde estão os teus aguilhões? Então, quando Jesus voltar, não haverá mais morte. Quando Jesus voltar, não haverá pecado, porque ele vai demonstrar a sua vitória sobre Satanás, sobre a morte e sobre o pecado. Dessas 3 coisas, nós vamos estar livres quando Jesus voltar, na sua segunda vinda. Continuando, quando Cristo voltar, em companhia dos seus anjos, sabe quem ele vai trazer consigo?
que o pastor Abel falou Os aqui. fiéis que estão no céu. Os fiéis que já tiveram, já passaram pela morte, que já tiveram morrido, virão junto com ele e os seus anjos. E a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo, olha bem isso, eu estou frisando bem, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que morreram em Cristo e que foram fiéis virão com ele e ressuscitarão em glória. E os que estão vivos e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Isso significa que os corpos dos vivos serão como antes. A Bíblia diz que nós não vamos trocar de corpos imediatamente, mas nós seremos como antes, apenas teremos qualidades diferentes. O nosso corpo vai receber qualidades diferentes. Nós seremos, quando eu falo nós, porque nós estamos vivos, se estivermos vivos até lá, seremos adaptados às bem-aventuranças. Nós vamos, se estivermos vivos, vamos ouvir do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu filho, do seu Senhor. Essas são as bem-aventuranças eternas para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são salvos. Para os ímpios, eles vão para a condenação eterna. Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Essa é a diferença que vai ter entre os salvos e os não salvos quando Cristo voltar. E eu gostaria que alguém confirmasse isso. Duas pessoas vão ler, uma imediatamente a outra. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, 14. E a outra em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu pedi a alguém que lesse. Não queremos, pois, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, mas não vos entristeçeis com os demais que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, morreu, ele ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará em sua companhia os que dormem. Jesus estará em sua companhia aqueles que já morreram, os que dormem. Por isso não fiquem tristes, porque ele trará em sua companhia aqueles que dormem. O outro texto: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, pode continuar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre como o Senhor. Olha que coisa bonita, né? Isso é maravilhoso. Os mortos. Esse segundo texto. É o segundo texto, é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Para nós, os vivos. E 4, 13 e 14, para aqueles que já morreram com Cristo. Essa é a realidade dos salvos. Para os que já morreram, para aqueles que ainda estão vivos. Nós podemos. Nós cremos nisso, porque nós cremos na palavra. Por isso nós não temos medo da vinda do Senhor. Por isso nós estamos preparados. Na consumação do reino, nós estaremos com o Senhor. Quer mortos, quer vivos, nós estaremos se permanecermos fiéis à sua palavra. Josina, Ah, o texto
fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Entendemos que os que morreram sem Cristo também ressuscitarão. Ressuscitarão, só que depois que esses nós nem falamos, porque eles vão ressuscitar depois e vão também para a eternidade, só para a eternidade no inferno com os seus anjos, né? Apartai-vos de mim. A vergonha eterna. Para a vergonha eterna, também a eternidade. Daniel 12, 2. Isso, qual é o texto? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Para a vergonha eterna. Daniel, cita o texto. 12, 2. Daniel 12, 2, né? Então, irmãos, nós estamos tão envolvidos com os negócios deste mundo, que nós perdemos a dimensão da eternidade. Nós não pensamos, nós não nos detemos com a eternidade, com a volta do Filho de Deus. Nós estamos preocupados com o agora, com o hoje, com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer. Nós estamos nos preocupando demais com a vida atual, que nós esquecemos que o nosso Senhor, a vinda de Cristo é de muita importância. E pensando nisso, agora você pode pegar a sua lição. Pensando nisso, nós vamos ver alguns sinais. Vamos lá. Alguns sinais, está no primeiro título aí da lição, 2:10. Deram 2 sinais. São vários sinais. Mas a nossa lição especificou apenas 2 deles que nós vamos chamar mais atenção. Sônia, não tem outro canetão, né? Eu falo. Ali tem um vermelho, Aonde? na caixa. Você pega o vermelho para mim? Isso aqui é importante. Quando eu escrevo, vocês gravam mais, né? Deixar aqui pra gente voltar. Angel, posso fazer uma perguntinha? Pode. Vê se eu entendi. Pode. Aí tem isso aqui. O verde aqui não. Eu fiz. Então vamos lá. Sinais de Deus. Faça a pergunta. Se eu souber responder, eu Não, a respondo. senhora já falou. Quando Jesus vem, ele vem com os fiéis que morreram. Ele vem com os anjos. E com os fiéis. E trará consigo os fiéis. E essa ressurreição é do corpo, mas ali é o espírito dos fiéis? Como que é? Não, aí vem a ressurreição dos mortos. Eles ressuscitarão primeiro. Mas os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão depois para a vergonha eterna. Mas também vão ressuscitar. Aqueles que estão vindo com o Senhor junto, os fiéis. Eles vão ressuscitar. Estão ressuscitando ali. Já vem em vida que vai encontrar conosco. Eles estão com vida. Com o corpo glorioso. Só que nós estamos. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 5. O restante dos mortos Escuta aí. reviverão, não reviverão, até que complete os 1000 anos. Então não haverá ressurreição de ímpios na volta de Cristo. Mas Nós eles. entendemos que o Senhor está dando a ideia que é pré-milenista, como eu, haverá a vinda de Cristo e o mundo vai continuar existindo. Então vem um milênio. Só que E o milênio, os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Mas aí eles. O que eu entendi, eu li. Eu pergunto para o final depois. Nesse sentido, então. Eu li esse texto também, eu entendi que eles vão ressuscitar, só que depois. E que não deu uma data exata quando eles vão No dia do ressuscitar. julgamento? No dia do julgamento, então, que os ímpios vão ressuscitar? No dia no julgamento final. Então é aí que Depois eles do vão milênio? ressuscitar. Depois do milênio. Isso, então.
É isso aí. É o que está escrito em Apocalipse. Então vamos. A Bíblia falou, nós temos que aceitar. Eu li vários textos. Eu confessei no começo que eu achei difícil, mas não é fácil a lição. Eu devorei esse livro, a Bíblia e o Futuro, e estudei mesmo, né? Eu levantava meia-noite, estava com a luz acesa e vendo alguma coisa de será que eu esqueci, será que eu certo, para acertar. Mas os irmãos, se a gente sair um pouquinho, pastor Abel está aqui. Então vamos lá, sinais da segunda vinda. Vamos ver alguns sinais. A nossa lição deu alguns sinais e nós dividimos esses sinais em 3 blocos. O primeiro bloco de sinais eu coloquei assim: primeiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco. O primeiro bloco para os sinais da segunda vinda, eu coloquei, eles evidenciam a graça de Deus. Evidenciam a graça de Deus. Nesse primeiro, evidenciam a graça. Onde é que nós tivemos graça no dilúvio? No 120 anos. Quando Jesus voltar, nós vamos ter uma época, ou nós temos a época da graça de Deus. E o segundo grupo indica oposição a Deus. Oposição, um dos sinais vão ser oposição a Deus. A Deus. E o terceiro grupo, o terceiro bloco, deixa eu ver se eu coloquei, o julgamento. Não, terceiro, aqui fica o julgamento. Terceiro. Primeiro veio o julgamento. Por quê? Julgamento divino. Vem no segundo bloco. E depois vem a oposição. Foi isso que eu falei? Oposição a Deus. Oposição. Por que eu troquei? Oposição. Porque a nossa lição está baseada neste bloco aqui. Depois vocês vão ver. Vamos só falar um pouquinho de cada um desses dois e determos nesse aqui onde o autor da nossa aula de hoje se baseou. A graça de Deus. Durante a graça de Deus, os irmãos vão trabalhando o cérebro aí e vendo o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Durante este período aqui, na evidência da graça de Deus, 2 sinais importantes. O primeiro dele, proclamação do Evangelho a todas as nações. Quem é que vai ler? Proclamação do Evangelho a todas as nações. Deixa eu ver qual foi o texto que eu coloquei para os irmãos lerem. Mateus 24, 14. Alguém tem esse texto? Não, então alguém pode ler. Mateus 24, versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, não virá o fim. Então, esse é o tempo da graça que Deus deu para o seu povo. É o tempo de grande incentivo para fazermos missão. Os irmãos percebem que atualmente todas as igrejas estão trabalhando com missões. Todas as igrejas estão trabalhando, fazendo trabalho de evangelização, é porque já estamos cumprindo a
sinais do tempo. Ainda não é o fim, mas é o começo do fim. Então, Deus chama todos aqueles que são fiéis para trabalhar nesse sinal aqui. Pregação do Evangelho a todas as nações. Então virá o fim. É nesse sinal que Deus convida, que Deus insta para que todos os homens sejam salvos. Porque não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Então Ele dá oportunidade. E como é essa oportunidade? Usando nós, os fiéis, para ir ao encontro daqueles que não creem. O segundo sinal nesse bloco é a salvação plena de Israel. Para isso, leia Romanos 11, 25 e 26. Que eu também não dei para alguém. Porque não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais desumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude do objetivo. E assim todo Israel será salvo. Pode terminar, Ivan. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então aí vem a salvação plena de Israel. E eu li naquele livro meu alertador que esta salvação plena de Israel se refere ao número de eleitos a serem salvos ao longo da história. Nós sabemos quais são os eleitos de Deus? Não sabemos. Ele não revelou, mas Ele está buscando seus eleitos. Quem esteve aqui quarta-feira no estudo bíblico, notou quando o pastor contou que pediu oração. Orem por nós, porque só esta semana, que foi essa que nós estamos, nós tivemos 4 pedidos para atendermos 4 pessoas não crentes para fazermos aconselhamento. E uma daquelas pessoas que pediu foi uma da vendedora da concessionária onde ele comprou o carro, esteve aqui na quarta-feira, esteve com a gente e ela disse quando ele foi lá fazer revisão do carro: pastor, eu estava te esperando, eu precisava conversar com o Senhor. É Deus usando o seu povo para trazer os eleitos no período da graça. E os irmãos vão trabalhando e vendo o que é que já está acontecendo nesse período de sinais, que ainda não é o fim. O segundo bloco é o bloco do julgamento. Nesse julgamento aqui, nesse bloco aqui, a palavra diz que nesse bloco haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, peste, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, porque nós estamos no julgamento. Está acontecendo? Nós estamos nos sinais do tempo. Vamos agora para o terceiro, onde a nossa lição frisa com mais destreza. O grande sermão profético, que nós não vamos ler, mas se você tiver um tempinho na sua casa, você leia. O grande sermão profético está em quais capítulos de Mateus? 24 e 25. O grande sermão profético de Jesus, nesse sermão ele fala sobre o princípio das dores e a grande tribulação. Se você ler o sermão, você vai ver sobre o princípio das dores e da grande tribulação. E junto com esses princípios, o sermão apresenta sinais que precederão a segunda vinda. Dentre esses sinais, ele apresenta a apostasia e o falso Cristo. O falso Cristo
o homem da iniquidade. Leia para mim, por favor. 2 Tessalonicenses, também entrando no nosso texto, 2:1-3. Irmãos, que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso, obrigado, irmão. Então nós vemos que os Tessalonicenses achavam que o dia do Senhor já estava em processo de chegada, já está chegando. Então o que eles fizeram? Por causa disso, muitos deles pararam de trabalhar, cruzaram os braços e foram viver na ociosidade. O que é que diz o ditado? Mente vazia é oficina do diabo. Então eles pararam os braços, deixaram de trabalhar. E o que é que o diabo fez? Foi trabalhar com eles, né? Foi colocar na mente deles tudo que diz o versículo 2. Não perturbeis com os espíritos, quer por palavras, quer por epístolas. Então eles começaram a pensar um monte de coisas que não tinha nada a ver com o que Paulo ensinou. E por isso que Paulo corrige os Tessalonicenses nesse ponto, né? Por causa deles terem parado, por causa deles estarem acreditando em falsas doutrinas, em falsos mestres, Paulo corrigiu-os dizendo que certas coisas haveriam de acontecer antes da volta de Cristo. O que ia acontecer? O versículo 3 diz: ia acontecer a apostasia e o homem da iniquidade iria ser revelado. Então vamos ver o que é apostasia, né? A palavra apostasia, no versículo 3, a palavra apostasia, ela vem acompanhada, ou ela vem precedida do artigo A. Presta atenção aí. Precisava desse artigo? Olha lá na palavra apostasia, eu até sublinhei aqui. Precisava desse artigo? Olha lá. Antes que venha a apostasia. Ela vem acompanhada desse A, que quer dizer a rebelião. Antes que venha a rebelião, ou a rebelião. Como a apostasia. Os irmãos estão vendo no versículo 13. O fato da apostasia significa abandono. Preste atenção, a palavra apostasia significa abandono. O homem rebelou-se e abandonou os ensinamentos de Deus. Isso é apostasia. Negou a fé em Deus. Negou a fé, abandonou a fé. É isso aí que quer dizer apostasia. O fato desse sinal ser um abandono, ele implica que esta é uma rebelião contra a fé cristã. Então o homem se rebelou e essa rebelião foi contra a fé cristã. A apostasia acontecerá dentro das fileiras dos membros da igreja visível. Pode acontecer? Pode. A palavra diz que muitos, eu até coloquei aberto aqui, vamos ver o que diz o hino 132. Olha, a apostasia, no sentido que eu disse, abandonar a fé
pode acontecer mesmo dentro dos membros da igreja. Olha o que diz a terceira estrofe. Quantos que corriam bem, de longe agora vão. Quer dizer, o que eles fizeram? Abandonaram a fé, o primeiro amor, abandonaram a Cristo. Outros seguem, mas também sem fervor agora estão. Então, seguir a Cristo, estar presente, mas sem fervor, é também apostasia. Vir sentar, cruzar os braços e não procurar entender o que está dentro da palavra, é também a apostasia. E ele diz o coro, vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem Senhor nos inflamar, vem nossas almas inflamar, nos convocando a trabalhar com os nossos irmãos. Quando eu falo nossos irmãos, não significa dentro da igreja de Vila Formosa, não, dentro das igrejas, tem a apostasia também. Agora, aqueles que são crentes verdadeiros, apostatarão da fé? É isso que eu falo. Aqueles que são crentes verdadeiros. Leia João 10, 27 e 29. De pé, veja. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso, ninguém pode arrebatar das mãos de Deus o verdadeiro cristão. Então, esse de maneira nenhuma apostatará da fé, porque ele tem certeza que ele é um fiel, que ele está ali para servir a Cristo. Mas, desculpe, depois eu... Tá, mas aqueles que tenham feito a sua profissão de fé, exterior, esses correm o risco de afastar, de abandonar, porque eles foram induzidos, eles foram levados a professar a sua fé. Por isso, quando é uma coisa muito importante essa aula de catecúmenos, porque tem que ser muito bem claro para a pessoa que vai professar a sua fé. Aquilo tem que partir de dentro da pessoa. Aquilo tem que ser um ato pessoal. A pessoa tem que escolher seguir a Cristo e não ser induzido a seguir. O nosso papel é só falar. E o Espírito Santo trabalha no interior das pessoas para que eles sintam. Este é o verdadeiro cristão, aquele que foi trazido pelo Espírito Santo. Certamente que tem havido apostasia em vários países europeus. Quem conhece a história sabe que em muitos países pessoas se afastam da igreja em bandos. Sai, formam outra igreja do jeito que eles querem, do jeito que lhe apraz, e saem de vez e logo está formada outra igreja. Isso é apostasia. Quando muitos líderes cristãos negam os ensinos centrais da Bíblia, é apostasia? Está negando. Está negando os ensinos. E existem líderes que se dizem cristãos e que fazem isso? Sim. Com certeza. Existem igrejas que negam os ensinos principais da Bíblia? Existe. É apostasia. Outro, quando pregadores proclamam mitos ao invés de fatos, é apostasia? Qual a diferença entre mitos e fatos? Mitos quer dizer história. História vai à frente e desde o começo até o fim contando historinha que não tem nada a ver com nada.
nós consideramos mitos, mentira. E muita gente tem sido induzido por essas mentiras. Eu estava lá, depois eu saí, depois eu vim para a igreja, e começam esses mitos, e a pregação vai tudo isso. Ao invés de fatos. Fatos, o que é? Verdade. Proclamar mitos ao invés de fatos é apostasia. Filosofia existencialista. Sabe o que é isso? Ao invés da teologia cristã. Existe filosofia existencialista? Existe. E é certo? É. Porque existe existencialismo, existe, mas nós temos que pregar a teologia cristã e não filosofia existencialista. Isso é ciência. Temos que ensinar nas escolas para os nossos filhos, nas escolas diárias, mas na escola dominical, na escola evangélica, na igreja do Senhor, nós temos que ensinar a teologia cristã. Pregar o humanismo ao invés da verdade do evangelho. Certamente, tudo isto é apostasia. Doutrinas de homens é apostasia. E o que diz a nossa lição de hoje? Que a apostasia é um sinal da vida de Deus. Nós temos visto isso hoje nos nossos dias? Temos. Já é o fim? Não. É o começo dos princípios das dores que nós vamos chegar lá. Devemos observar, irmãos, que a apostasia está vinculada, está junto com a aparição do homem da iniquidade. E no nosso texto, Paulo está dizendo, está com o texto aberto? No nosso texto, Paulo está dizendo para os seus leitores que certas coisas precisam acontecer antes que venha o dia do Senhor. E uma dessas coisas é a grande apostasia ou rebelião, e outra coisa é o homem da iniquidade. São esses dois sinais que a lição de hoje nos traz. Primeiro nós já lemos o homem da iniquidade, o que é? O irmão Rinaldo leu. Ele é uma pessoa. Não foi isso que ele leu? Leia de novo, irmão. Versículo 3, só. De 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Preste bem atenção quem é o homem da iniquidade. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então quem é o homem da iniquidade? O filho da perdição. E quem é o filho da perdição? Uma pessoa. Uma pessoa. Então o homem da iniquidade é uma pessoa. E ele será revelado segundo o versículo 3. Leia o versículo 4. Agora todo mundo vai ter oportunidade de ler. Um versículo atrás do outro. Quando se opõe, se levanta contra tudo, se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, este homem da perdição, ou este filho da iniquidade, é uma pessoa ousada. Ele impõe adoração a ele próprio. Diz o versículo aí, né? Ele se levanta contra tudo que é de Deus e exige adoração para si próprio. Olha que ousadia deste homem. Versículo 6, o versículo 5 confirmando isso. Por isso nós pulamos para o versículo 6. Leia. E agora, sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então esse versículo aí diz que alguém o detém, uma pessoa, alguém o segura.
mas no tempo próprio ele vai ser revelado. Você sabe quem é o homem da iniquidade? É a besta que está aí. Não, nós não sabemos, ninguém sabe quem é. Porque ele não Porque vai ele está aparecer. segurado, ele não foi revelado, segundo o versículo 6. E outra, né, dona Angela, ele não vai assim se manifestar. Ele não vai, ele age, mas não se vai agir manifesta. porque lá também diz, né, que ele vem para enganar, se possível, até os escolhidos. Até os escolhidos. E nós fazemos uma E a gente conjectura. não vai ter É isso, é aquilo, é o fulano, é isso. Mas nós não sabemos, na verdade, quem é esse homem e quem é essa pessoa da iniquidade, essa pessoa da perdição. O versículo diz que ele vai ser revelado quando? No final Em do ocasião própria. Na ocasião própria, a seu tempo, ele vai ser revelado. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, versículo 7, Paulo diz que Jesus Cristo, na sua segunda vinda, o destruirá totalmente. Por isso, no versículo, que ele, Paulo diz que o inimigo, ou que o inimigo já opera entre nós, mas está aguardando se afastar. Veja por ler o versículo 7, Sim. está explicando hoje. Sim. Mas o versículo 7 diz que ele opera entre nós. Leia de novo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o homem iníquo, o homem da iniquidade, o homem da perdição já opera entre nós. Livremente. Mas, Livremente. livremente. Pode estar? Não sei. É aprender conosco, infelizmente. Aprendendo com a gente, né? Não, porque a Bíblia diz o seguinte: ele saiu do nosso meio, É. entretanto não era do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, porque ele falou do anticristo e dos anticristos. E os anticristos saíram do nosso meio. Saíram do nosso... Pertenceram um dia a uma igreja evangélica. Aprenderam com a gente. Entendeu? Então é o seguinte, isso é coisa muito séria, né? Sentaram Aqui, nos bancos ó, eu da estou lendo igreja. João, Evangelho de lá, Epístola de João. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, ó, vem o anticristo. E é o Também inimigo. agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Todavia, eles foram para que manifestasse que nenhum deles são dos nossos. Então, um bom membro de igreja, alguém como você acabou de dizer aí, pode ser um bom membro de igreja, pode ser um ensinador, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser alguém, mas é um anticristão. Ele não é convertido. Ele pode fazer as pregações maravilhosas. Porque a fé, na verdade, só deixou bem destacada isso. A fé, como diz o apóstolo São Paulo, não é de todos, é só dos eleitos de Deus. E essa fé que se perde pela apostasia não é a fé verdadeira. Não é a fé, isso. Obrigada, E a pastor. gente vê que não é uma pessoa ignorante, né? Não é Uma pessoa ignorante, que é pessoa que bem. conhece. Aprender com vocês. Que conhece bem, né? Aprender conosco. Então, gente, é o versículo 7. Ele está apenas aguardando o dia de ser afastado. Afastai-me, mas Senhor, eu estive lá, eu dei aula, eu preguei. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Está apenas aguardando esse Por dia. exemplo, Esse é quantas religiões surgem de um dia para outro no Brasil? Mundo. muito. E de onde vieram essas pessoas? De alguma igreja. É, Um presbiteriano, um batista, um assembleia de Deus, só que eu eu lugar. ouvi dizer que Estão tem heréticos mais hoje. de 40 mil. Tem muita gente que Tem pertence. mais de 40 mil denominações. E como tem, é de um dia para outro, você vê. Saiu de Gente, onde? Da igreja oficial. a gente passa na frente de uma igreja
O Maurício disse assim, mãe, qualquer dia nós vamos lá fazer uma pesquisa nessa igreja. Vou pegar lá as toalhinhas do Claudinho. A igreja, gente, é cheia de vela, mas tem vela assim toda em volta da igreja. Na porta da igreja todo mundo está vestido de branco. E o título da igreja, Igreja Evangélica. Então nós vemos que a apostasia está por todo lado. Né? O homem da iniquidade está para todo lado. Não estou falando disso que é aquela igreja. Estou falando modelos de igrejas. E devem ser pessoas que saem de igrejas sérias que nem a nossa. Versículo 8. Pode ler. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, no fim, esse iníquo vai ser totalmente destruído. E uma vez que Cristo o esmagará, mas só no dia determinado por ele. Então não queiramos ficar com medo e nem tampouco apontando quem é nem quem não é. Leia o versículo 9. Olha, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Pronto? Então, olha aí, gente, preste atenção nessa. Tem uma vírgula, então continua. Leia. Da mentira. E com todo engano tem justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí é o versículo 9. Gente, o homem da iniquidade, preste atenção nessa última. O homem da iniquidade fará uso de milagres enganosos. São sinais de prodígio. O homem da iniquidade fará uso de milagres enganosos, ensinos falsos para levar sua causa adiante. E eu coloquei para encher de pessoas a sua igreja, porque todo mundo está correndo atrás de milagres. Então, para levar, né? Dona Josina, hoje está demais, quer dizer, não é só isso, a prosperidade também. A pessoa quer ir lá para levar vantagem. Para levar vantagem. Então, esses sinais de prodígios que o versículo 9 falou, tem por trás disso a obra de Satanás. Como Cristo foi o mestre, assim também será o homem da iniquidade, o homem da perdição. Só que ele ensinará a falsidade em lugar da verdade. Certo? Agora vem o versículo 10, 11 e 12, que eu vou ler. 10, 11 e 12 diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqueles que pereceram, porque não acolheram a verdade, porque não amaram a verdade, amaram mais o mundo do que a Deus. Esses perecem. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então é o próprio Deus que rejeita essas pessoas, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então, irmãos, nós vemos aqui que Paulo termina e nós ouvimos, nós falamos, e tudo que nós ouvimos, sabemos que o homem da iniquidade é aquele homem que faz oposição a Deus. É o homem que se opõe contra Deus. E para terminar, eu quero deixar para os irmãos essas palavras. A nossa fé se revela no modo como nós vivemos. A nossa vida é uma declaração de fé que
Pai, que está no controle de tudo, e que Jesus Cristo, Filho, voltará para consumar a história que Deus começou. Então não tenhamos medo de nada que venha sobre nós, porque tudo está no controle de Deus. E nós vamos ficar de pé e orarmos de uma só vez. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos falar com muito entusiasmo. E hoje à noite eu quero ver vocês falarem com o mesmo entusiasmo. Vamos lá? Juntos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode ser até acordar a palavrinha rapidinho. Obrigado. No meio de tudo isto, toda essa bagunça que existe hoje no meio da religião, né? Os anticristos estão agindo por aí. Domingo que vem nós vamos ver quem foram os escolhidos de Deus no meio do isso. Os escolhidos para a salvação. Você foi escolhido a salvação, está ali tudo isso. Então domingo que vem o assunto é eleição. Predestinação. Essa lição acabou com a gente, viu? Por amor de Deus. Eu me lembro um dia ali você falava radical sobre algum assunto, as irmãs disseram, faz esse assunto para nós, lembra? Eu falei, de jeito nenhum. Onde foi colocar? Eu quero dizer o seguinte, nós queremos desejar boa viagem para a Angelzina, minha irmã vai estar fora, Lavadal, que Deus abençoe a senhora. Nós vamos sentir muita saudade da senhora aqui nesses 2 meses. Não sei nem se volta, porque quem ia para lá nem volta mais. Não levando dinheiro para trazer um presente para cada um. É dia 25. Dia 25. Pelo amor de Deus, nem encomende nada. Não pode passar na alfândega. Mas eu digo, Deus guarda a viagem, a senhora feliz. Nós estaremos aqui orando pela senhora. Realmente a senhora deu algumas dicas de pessoa que vai escolher. Domingo que vem eu vou dar essa aula, já na luta, a aula, vou escolher alguém que eu diga aí dar aula, vou escolher alguém para que dê essa aula. Só pode estar tranquilo e que a classe vai estar aqui também, sempre em boas mãos. Que Deus abençoe. Vamos orar para você. Agora vamos orar. Nosso Pai bendito, damos-te graças pela aula de hoje. A tua palavra, Senhor, é verdade. Ela fala dos grandes obstáculos, grandes perigos que nós corremos como filhos teus. Vivemos num mundo de apostasia, num mundo entregue aos anticristos, enquanto o anticristo, o chefe de todos, não compareça, não aparece, não se revela. Nós vivemos no meio dos anticristos, que saíram do nosso meio, que aprenderam conosco, mas que hoje, por estarem contra o Senhor, contra a tua palavra, que nunca aceitaram a tua palavra, estão pregando hoje os ensinos que não são verdadeiros. Faz com que nós sejamos guardados, Senhor, desses homens que são fiéis à tua palavra, uma fé verdadeira, pregada por nossa vida, pela nossa palavra. Abençoa o Senhor Angelzina, o Senhor Elias, vão viajar, leva essa viagem, seja um momento feliz, ao encontro com o Cléber e a sua família, sejam dias felizes e abençoados. E Senhor nos conduz aqui a todos nós, também na realização do teu trabalho. Abençoa essa classe, todas as classes, toda a igreja, o pastor e toda a direção da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom? Felicidades. Prazer.